Olá, estamos começando mais um episódio da Dona do Olhar Aguçado. Hoje o bate-papo ele é inspirador, necessário. Estamos recebendo aqui uma mulher incrível que encontrou seu propósito profissional através da inclusão. Enfrentou desafios pessoais gigantescos e segue transformando vidas com sua escuta, cuidado e conhecimento. Ela é formada em fonoaudiologia desde 2013, com atuação apaixonada em linguagem, autismo e inclusão escolar. E não é só isso. Ela enfrentou um câncer recentemente e conta que a força para continuar veio dos próprios pacientes. Olha que lindo, viu, gente? Hoje vamos conversar com ela, doutora Daniela Lima. Daniela, tudo bem? Como vai você? Tudo jóia? Seja bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Um bate-papo que vai ser assim, interessantíssimo, porque as pessoas precisam entender sobre esse assunto. Tem muitos e muitos que dormem, acordam e não veem que do seu lado tem alguém que tem o autismo, não é isso? Verdade. Então seja bem-vinda. Obrigada. Daniela, me conta aí, você costuma dizer que o autismo te escolheu. Conta pra gente como foi esse primeiro encontro com um paciente autista e como isso te tocou assim ao ponto de você virar diretamente para esse foco. Eu sempre digo que eles me escolheram porque quando eu comecei a trabalhar na fonoaudiologia, eu não trabalhava com linguagem. Eu trabalhei com audiologia de início, numa empresa. Sim. E aí, a primeira clínica que me chamou para trabalhar, o primeiro autista que eu peguei era um autista muito desafiador. Ele não conseguia ficar no consultório, tanto que eu passei quase um mês atendendo ele na garagem da clínica, porque ele não dava conta daquele ambiente fechado. E aquilo me desafiou a entender, meu Deus, por quê? Por que aquela aversão àquele ambiente? Por que ele só se sentia à vontade ali? Por que tudo era tão desafiador para ele, se o ambiente em si da sala do consultório era super acolhedor, era grande, era aconchegante, tinha muitos brinquedos, tapete. E aí eu fui começar a debruçar e a estudar mais o autismo, porque ele me fez ter essa vontade, ele me fez ter esse interesse. E a partir daí foi surgindo essa paixão. Cada vez mais eu continuo estudando, porque é uma área que, como não é uma doença, é um transtorno e é um conhecimento científico novo, a gente tem que estar estudando o tempo todo, tem que estar atualizado o tempo todo. E aí eu fui descobrindo a minha paixão. E hoje eu posso dizer que eu trabalho só com autismo, de fato. Maravilha! Mas me conta aí, você acha que o autista ele tem um tanto assim de fobia? Não acredito que foi fobia o que ele estava sentindo, nem que a maioria sente. Eu, naquele momento, percebi como uma aversão, mas, na realidade, é porque ele precisava se sentir à vontade no ambiente. Ele precisava entender um pouco como aquele espaço funcionava, porque é muito o que eles demonstram pra gente. O que é novo precisa de uma previsibilidade, precisa mostrar que aquilo é interessante, que aquilo vai ser prazeroso, que aquilo vai ter algo benéfico, assim, para eles. Então, eu acho que não foi uma aversão a fobia. Sim. O termo maior não seria esse, mas sim o novo, o desconhecido, o que é que aquilo ia gerar para ele, porque eles trabalham muito nessa perspectiva do que é previsível, e aquilo para ele era muito novo, muito diferente, né? E aí, por isso que gerou essa aversão, essa, né, vamos dizer assim, entre aspas, essa fobia ao ambiente naquele momento. É o que eu percebo neles, na sua maioria. O autista, ele gosta de ficar geralmente no seu cantinho, mas ele também gosta de se sentir livre, né? Sim, eles precisam de espaço para se movimentar. Eles precisam de espaço, eles demandam de espaço, precisam de movimento no corpo, precisa sentir aquele ambiente para conseguir até lidar e saber como se relacionar com os outros. Eu gosto sempre de dizer assim que não é muito o mundo, né, que eles gostam de ficar no mundo, mas eles gostam de ficar introspecto para até conseguir se regular e dar conta daquele espaço que requer deles tantas habilidades que às vezes eles não conseguem dar conta, principalmente habilidades sociais, que pra gente é super fácil e pra eles é bem difícil. E você acredita que o autista ele gosta da dança?
da música, sim, que ele se sente como se estivesse bailando? Sim, até porque se a gente for pensar que o autismo não é uma doença e que o autismo vai reverberar em cada sujeito de forma diferente, se eu tenho um sujeito que pode ser dançante, um sujeito que gosta, que se beneficia pelo corpo. E a música acaba tocando outras áreas da linguagem no cérebro, diferente da linguagem falada. Então, isso também ajuda eles a se relacionar com o ambiente de uma forma melhor. É tanto que você vê que quando o autista ele pega um instrumento musical, pode ser um tambor, pode ser um violão, um violino, eles pegam e em pouco tempo eles estão muito bem afiados, não é isso? Isso, eles são bem autodidatas, são bem inteligentes e eles conseguem às vezes até desenvolver habilidades que a gente não consegue com tanta facilidade. Maravilha. Me conte aí, você já passou por várias áreas de fonoaudiologia. O que a linguagem tem de tão especial para você? Eita, e eu vou dizer que a linguagem é o que eu sou. Ela me constitui hoje enquanto sujeito. Porque, assim, quando a gente sai da universidade, a gente sai generalista, assim como o médico, né? E a gente precisa se especializar. E aí eu brinquei de conhecer todas as áreas. Então, eu trabalhei com audiologia, eu já trabalhei com disfagia, tanto em home care, em casa, quanto em hospital. Eu já trabalhei com neonatologia, eu já trabalhei com voz, com professor. Mas aí, quando me veio a linguagem, quando veio o trabalho com as crianças e quando veio essa evolução língua de entender que a gente é um sujeito e que se a gente se constitui enquanto sujeito na linguagem, aí eu fiquei apaixonada. Falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar, é aqui que eu vou estudar, porque é aqui que eu me reconheço enquanto sujeito. Maravilha. Você acredita que na educação geral, o Estado, o município, eles se interessam 100% nessa questão do autismo? Isso eu falo aqui na Bahia, né? Porque sim. Meu espaço é Bahia. Essa é a nossa realidade, né? É a nossa realidade. Lá fora eu conheço a realidade, mas no momento aqui pra gente, eu acho que é interessante a gente saber um pouco dessas questões. Aí você vai perguntar, por que você está me fazendo essa pergunta? Eu geralmente participo de alguns movimentos com mães autistas. Sim. E vejo que elas têm muitas dificuldades e interação com a Câmara de Vereadores, com o prefeito do município, e elas terminam ficando sozinhas. Elas precisam de apoio, porque uns têm um grau menor, outros já têm um grau mais elevado. Exatamente. Mais elevados é o mais difícil das mães ter um controle. E a escola também tem esse, então, né? A escola também tem que ter esse controle. Você acredita que nosso governo, quando eu falo governo, eu estou falando do federal, do municipal, do estadual, sim. se dedica 100% nessa área, ou isso é só um pedacinho colocando como especial? Eu acho que a gente ainda precisa se dedicar mais. Eu acho que o movimento, de uma forma geral, tem aumentado. Exatamente. Tem aumentado, mas ainda precisa aumentar mais, porque eles têm muitas especificidades, como você mesmo falou. Eu posso ter 2 autistas leves aqui com a gente e eles vão repercutir de forma diferente no ensino-aprendizagem. Até porque a gente tem sujeitos que são constituídos enquanto sujeito. Sim. E aí isso demanda da escola, principalmente pensando na educação, uma mobilização muito grande. E a escola precisa de muito apoio governamental para dar conta desse processo, assim como a família precisa. Então, eu acho que vem aumentando, mas ainda precisa aumentar muito mais. Não só do autista, pensar na inclusão de uma forma geral ainda precisa ser um movimento mais forte e que tenha mais recursos, que se faça mais ações, que se tenham mais mobilizações, que se tenham mais capacitações, mas que isso venha aumentando, vem-se um movimento crescente, isso com certeza. Eu acho muito interessante, porque alguns anos atrás você tinha a sala do aluno especial. Eu sou professora, sou pedagoga, sou psicopedagoga e fiz parte de alguns movimentos desse tipo, entendo um pouquinho, sim, bem pouquinho. E eu não me sentia satisfeita em ver aquela separação, porque eu acho que inclusão é você fazer isso, sim, você abraçar todos no mesmo contexto. E de uns anos para cá eu tenho sentido que essa junção ela tem sido quase 100%, sim, né? Sim, a inclusão na escola tem sido feita de forma efetiva. O que a gente ainda precisa muito é capacitar os profissionais para conseguirem dar conta dessa especificidade toda, principalmente que o autista demanda, né, dentro do ambiente escolar. Mas a inclusão tem sido feita, graças a Deus, de forma efetiva. Eles estão em escola regular, que é o que precisa, né, estar. Sim. Isso é bom. Me conte aí,
quais foram os maiores aprendizados que os seus pacientes com autismo te ensinaram? A sair da caixinha, a pensar diferente. A pensar diferente. A entender que a gente tem que ter flexibilidade cognitiva o tempo todo. Isso é ótimo. A entender que é assim. Se não deu certo de um jeito, a gente vai tentar de outro. Mas vai dar certo. Que não é só um caminho que é o correto. Existem vários caminhos para se chegar ao único objetivo. Então, o sair da caixinha foi o principal. Eu sou um ser humano que eu digo que eu saio da caixinha todos os dias. E eu trago isso comigo desde pequena. Eu sempre procurei alternativas para tudo, porque eu sempre achei assim, não, isso aqui não pode ser só nesse caminho. Eu posso cruzar o caminho, ir numa reta, ir para a direita, ir para a esquerda, olhar para trás, olhar para frente, que eu vou encontrar o caminho certo e a coisa vai andar. E eu acho que é perfeito esse pensamento. A gente olhar que você tem alternativas para tudo. Isso. Aí, a semana passada, faleceu uma pessoa minha, que foi um tio de 86 anos, estava conversando assim, brincando, e aí deitou no sofá e não acordou mais. E ele dizia sempre que ele queria isso. Mas ele sempre dizia assim, Juranildes, eu quero conhecer sua neta, porque ela deve ser uma pertinha igual a você, quando era menina. E eu dizia, por que, meu tio? Ele dizia, porque eu fui ortopedista dos pintinhos, que o rato roía as pernas e sua avó lhe dava para você criar com 7 anos de idade. E aí a gente pegava aquela paletinha e voltava. Perguntei, de quem foi essa ideia? Sua. Com 7 anos, não, meu tio, aquelas paletas de coqueiro, se a gente apertar aqui, ó, e colocar, o pitinho vai poder andar sem ninguém ficar pulando de uma perna só. Sim. Então, eu acho que desde aquele tempo eu já estava buscando uma alternativa. Já estava saindo da E caixinha. ele faleceu, eu fiquei olhando, pensando, eu disse, poxa, que pena que ele faleceu, porque eu estou contando isso não é nenhum livro que eu estou escrevendo. Sim. Que é um momento diferente de uma coisa que marcou e ficou, que outras crianças que estão escutando, eles vão olhar, isso é uma alternativa. Isso. E eu vou escrever um livro contando essa história, viu? Dos pintinhos, das perninhas de pau. Que legal. Que legal. E conte aí, Dani, existe algum caso marcante que você compartilhou com a gente, que você pode compartilhar com a gente, que te emocionou e mudou sua vida assim, da água para o vinho? Eu me envolvo muito, sabe? E assim, eu me envolvo muito, eu acabo até trazendo muitas coisas. Hoje mais não, porque terapeuticamente a gente vai trabalhando isso dentro da gente, mas eu acabava trazendo muito para mim. Mas se eu for separar seria esse primeiro, esse desse menino que me fez desafiar, entender e pensar que a gente pode ter outras maneiras de agir, de pensar, de aprender. Foi esse primeiro autista que eu atendi e que era um caso extremamente desafiador mesmo. Ele era um caso grave em todos os níveis, tanto para comportamento quanto para linguagem, e vinha de uma história social bem difícil, porque o pai morreu de câncer, a mãe abandonou e os avós muito idosos, né, que cuidavam dele, enfim, depois a mãe veio buscar. Então ele já vinha de um sofrimento psicológico muito grande e já era maior, e ele se apegou muito, porque eles se apegam muito quando eles encontram uma pessoa, seja quem for, que consegue entender como eles se comunicam, como eles estão reverberando no ambiente, como eles dão conta, eles se apegam muito fácil. Você abraçou ele. Isso, e eles abraçam a gente mesmo. Então eu acho que todos, se eu fosse contar, seriam vários, mas esse foi porque me mobilizou a sair, porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada, muito dentro da caixinha. As coisas tinham que ir seguindo o que eu tinha planejado. E você encontrar alguém que diga assim, ei, você tem que ter um plano A, B, C e Z, porque eu brinco sempre assim na terapia, eu não posso chegar só com o plano A e B, gente, eu tenho que ir até o Z, porque eles vão fazer eu chegar até o Z, eu vou planejar uma coisa e eu vou ter que fazer outra, e ter em mente só que eu preciso chegar ao meu objetivo, e não a estratégia em si. A estratégia é só um recurso que eu estou usando. Gente, o papo tá bom, mas agora é hora de faturar. Vamos para o intervalo. Roda aí, produção. É bem... Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais.
Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, estamos de volta do nosso intervalo. E você que está aí nos escutando, nos mande o seu recadinho, segue nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, X, segue @a Dona do Olhar Aguçado e nos acompanhe nos nossos cortes, nos bastidores e mais histórias como essas, lindas, que precisam ser contadas e vocês precisam entender todo o processo que é importante em nossas vidas. Daniela, me conta aí, você enfrentou um tratamento de câncer recentemente. Como foi esse momento? E de que forma seus pacientes te ajudaram a manter essa força? Aí a hora que a voz até engasga, né? Mas aqui pode se emocionar. Enfrentei e vou enfrentar de novo, infelizmente, agora. Fiquei sabendo depois até que eu já tinha falado com vocês. Como é que eles me ajudaram? Eles, além da minha família, graças a Deus, eu tenho uma base familiar muito boa. A minha fé é muito grande, então a minha base religiosa também é muito boa. Mas eles me mostraram que eu preciso estar ali, que eu preciso continuar ali. Só para você ter uma ideia, eu parei 1 ano de atender. 1 ano, eles ficaram sem fonoaudiólogo. Gente, vai para não sei quem, gente, vai não sei quem. Nossa. Gente, vai, eu procurei essa profissional aqui, vai. Não ia, eles não conseguiam. Eles me mandam vídeo o tempo todo. Agora eu já até retornei, mas eles ficavam me mandando vídeo, procurando saber. Claro que a gente teve todo o cuidado de, para cada um, contar de alguma forma o meu afastamento. Eu acho que só 2 realmente, de fato, sabem o que foi, que é um problema de saúde, mas não especificamente qual era. A gente teve todo esse cuidado, tanto eu quanto a família deles, mas eles eram a força mobilizadora de estar ali o dia todo. Ô, tia Dani, eu tô orando por você. Ô, tia Dani, eu já sei que você tá melhor. Ô, tia Dani, me mande um vídeo pra ver o que você tá fazendo. Ô, tia Dani, você tá tão bonita sem cabelo. Então, pra eu entender que, peraí, ó, eles pensam, eles conseguem, mesmo com todas as dificuldades que eles têm, eles estão enxergando uma luz que eu também preciso enxergar. Se eles, que têm todas as restrições de pensamento, de convívio social, de interação, conseguem enxergar essa luz, porque eu, que Deus me deu, todas essas habilidades cognitivas perfeitas, por assim dizer, não vou conseguir enxergar. Então, foi muito nesse pensamento que eu fui tendo minha força e continuo tendo e vou continuar tendo com fé em Deus. Com certeza, e você vê a sensibilidade do ser humano, Sim. né? O universo, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Sem ele, a gente não vai a lugar nenhum. Sim. Cada um tem um Deus dentro de si. Cada um tem sua fé. Cada um tem sua religião.
Mas nós precisamos ter um Deus para poder acreditar nele. E é muito interessante você estar com alunos que você está cuidando dele, achando que, não, você não, outras pessoas acham, não, fulano não pensa assim, ou pensa assado, mas ele está ali, ele tem a sensibilidade dele, ele tem um amor dentro dele, ele tem aquele carinho, e isso é gratificante para a vida das pessoas. Verdade. O amor intenso que a gente tem dentro da gente significa que eles também se amam. Sim. Porque para a gente amar outras pessoas, a gente tem que ter primeiro a possibilidade de nos amar. Sim. Isso é importante, isso nos fortalece, né? E é muito importante que você falou, porque assim, todo mundo tem aquela impressão de que autista não sente, Claro que autista que não sim. ama, que autista não chora, que autista não percebe quando você não tá bem, e é justamente o contrário. Por isso que eu gosto de reverberar bem isso, não, gente? Eles sentem sim. Eles podem sentir de forma diferente, mas eles sentem, eles sabem que quando a gente tá bem ou quando não tá. Tanto que às vezes a terapia evolui de uma forma ou de outra, se eu estiver bem ou se eu não estiver. Tanto que a gente ainda tem que ter esse cuidado de chegar e não deixar transparecer, porque essas emoções, eles são muito sensíveis a esse processo emocional. Então, foi mais uma coisa para dizer, tá vendo aí, gente? Vocês que dizem que eles não sentem, que eles não estão empáticos, ó como é o processo diferente. Sente, ainda tem um detalhe que eu observo, assim, sempre observei em escola, né? Eu fui professora de escola primária. A sensibilidade do professor, ela tem que ter um faro fino. Ela tem que ter o faro fino, porque ela vê aquele menino, às vezes, que é um menino pintão. Em vez dela ser carinhosa com aquele menino, ela tá gritando aquele menino. O grito não deixa de ser uma forma agressiva, certo? Então, ela não pode estar gritando essa criança. Olhando para ele com um olhar superior. Ela tem que ser amiga dele, ela tem que procurar entender por que aquela criança é assim. A criança, às vezes, é sorridente demais, o professor ignora porque o menino sorri demais, porque não está satisfeita que o aluno está feliz. E conversa demais. Às vezes o aluno conversa demais, é normal. Eu mesmo fui uma tagarela na escola, eu sou até hoje, me amo assim. E gosto de gente que conversa muito. Quando conversa pouco, eu vou puxar a conversa. Por que você está conversando? Vamos conversar um pouquinho? Então, eu acho que na vida tudo tem que ter uma troca, tudo tem que ter um preço, mas tem que ser um preço, gente, que realize a gente enquanto ser humano e que a gente realize o outro. Porque você não pode se realizar sozinho. Você tem que se realizar e realizar o outro. Isso. Você tem que querer bem a você, procurar querer bem o outro. Você tem que entender você tem que entender a dor do outro, a alegria do outro. Então, tudo isso, a gente é professora o tempo todo, né? Porque a gente faz palestra, a gente convive com colaboradores, a gente convive com amigos. Então, a gente é professor da vida. Sim. A gente escreve, então a gente continua tendo que ter esse pensamento de entender o outro. Porque o outro, ele é energia, ele é ser. E as pessoas têm que ter esse olhar, de olhar o outro com uma energia que vibra no ar. Não olhar ele com aquela pessoa, chega a me arrepia. Olhar outro com aquela pessoa dura, é Maria, João, é Antônio. Não é por aí o caminho. Então eu penso assim, por isso que eu digo que eu penso fora da caixa. Tem algumas pessoas, você pensa como uma velha linda, maravilhosa, que pensa também como uma criança. Sim. E a gente precisa ter esses pensamentos. Sim, perfeito. Mas me conte aí, me conte de verdade, o que mudou em você como mulher e como profissional depois dessa experiência tão intensa da doença? Porque a doença é uma experiência que ela vem e ela é intensa. É como se a gente estivesse num deserto e tivesse que se virar dentro do deserto. Eu sempre brinco e falo assim. O que mudou? A olhar o mundo de forma diferente. Diferente. Exatamente. Assim, problemas que para mim antes eram gigantes, eu já digo, isso aí, pelo amor de Deus, gente, não vamos perder tempo discutindo isso aí, não. Isso aí se resolve fácil, rápido, o que é isso aí? É ver o outro e entender assim, poxa, o problema dele, o meu é grande. O meu tem um risco de morte, mas o dele, para ali, pode ser tão grande quanto o meu também, que não tem só o meu problema. Eu consegui me conectar, eu já era uma pessoa muito espiritual, eu já tinha muito essa conexão ligada com Deus, mas eu digo que eu comecei a ouvir mais o Espírito Santo. Eu comecei a ver e a entender nuances que eu não via antes, que eu deixava passar desapercebido, porque sempre desde muito pequeno eu sempre fui muito sensível
a essas coisas. Mãe brincava que eu sempre era muito esponjinha, então eu carregava muitas energias dos outros, por isso que eu tive que trabalhar muito. Para você ser terapeuta, você tem que trabalhar muito isso em você para você não adoecer. Então eu consegui agora enxergar um pouco mais isso, com o olhar do Espírito Santo, entender: esse é meu, esse é de Deus, eu vou orar por essa pessoa sim, porque não vai ficar em mim. Então essa conexão maior com Deus, essa espiritualidade veio maior. Além do não maximizar tantos problemas, sabe? E entender que cada minuto a gente tem que aproveitar. Cada minuto que a gente tem que ser aproveitado com responsabilidade, com o pensamento do outro, mas com a intensidade de entender que aquele pode ser seu último minuto de fato. Pode ser seu último minuto de fato, mas aí eu vou contextualizar com você o seguinte. Nos meus 70 anos de vida, eu estou com muita gente, eu também sou enfermeira, não existo mais, mas sou enfermeira. Trabalhei em vários hospitais, mas uma das coisas que eu fiz uma descoberta durante todos esses anos sobre o câncer. Eu inclusive, o Hospital do Câncer, eu estou sempre por lá, eu gosto de visitar, bater papo com as pessoas. Tem uma questão que o câncer em si, ele não leva a gente logo daqui. Que faz levar a gente daqui para outra vida. É mais a preocupação. É a agonia que você procura, o conflito que você traz para dentro de você porque está com a doença. Se você souber equilibrar, equalizar, você vai durar 10, 20, 30 anos mais. Perfeito. Mas se você começar a se desesperar, em vez de você ter 30 anos de vida, você passa a ter 6 meses. Sim. Então, a melhor coisa que você faz é conectar com Deus, conectar com a vida, conectar com as pessoas, procurar estar perto de pessoas que lhe tragam energia positiva. Isso. Quem for seu negativo para vir para cá e meter medo, digo, ops, sai, vai embora, não fica comigo não, que eu não quero sua companhia. E tá com pessoas que lhe tragam ânimo, de vontade de você florescer. Porque a gente floresce todos os dias. Sim. Certo? A cada acordar do nosso dia, a gente floresce. Respirar quando acordar, agradecer e dizer: muito obrigado, Senhor, que hoje eu tenho mais um dia. Sim. Desse mais um dia que você vai ter mais 1, mais 10, mais 20, mais 30. Sim. Mas hora nenhuma deixe ninguém, nem seu próprio cérebro, lhe trazer agonia de que você tá assim, que vai estar na pior. Pode fazer quimioterapia, pode fazer o que tiver que fazer, faça com tranquilidade. Aí eu já penso assim, tanto que eu não parei. Eu nunca parei, eu continuei minha rotina, reduzi, claro, a rotina de trabalho, mas adequei, continuei a minha atividade física que eu já fazia de forma regular. Eu disse desde a primeira vez, depois que a ficha caiu, porque a gente tem um momento de luto no processo, que ele não ia ser eu. O câncer não ia ser Daniela. Daniela é Daniela. O câncer ia ser uma vírgula no meu caminho e que eu ia ter que dar essa pausa porque a vírgula apareceu. Mas que como uma vírgula... Exatamente. Como uma vírgula a gente só usa para dar uma pausa. A gente não usa para dar ponto final. Exatamente. Então, dessa vez eu disse a mesma coisa. E dessa vez eu ainda fui mais desse momento agora que eu estou passando. Eu disse, dessa vez você também não vai tirar meus pacientes, não. Eu vou organizar com a família de uma forma que não quebre a rotina, porque os autistas têm essa questão com rotina, então eles vão precisar entender o momento de pausa e o momento de retorno, mas que isso aqui também você não vai mexer, não. Porque eu ainda vou continuar sendo Daniela. Então, eu acho que é muito importante o que você está dizendo, que a gente precisa entender que ali é só uma vírgula mesmo. Que eu nem gosto de ficar que as pessoas falem, quando eu comento até no trabalho, nos outros ambientes, eu digo, gente, não venha toda hora ficar falando, porque eu sou eu ainda, eu tô bem, eu tô aqui, não precisa a gente estar o tempo todo maximizando as coisas, sem necessidade. Você vai acordar todo dia, se olhar no espelho e vai dizer assim, eu sou a mulher mais linda do mundo, não existe ninguém mais bonito do que eu. Se existe, parabéns para quem tá lá, mas a bonita aqui sou eu. A amada por Deus aqui sou eu. A maravilhosa aqui sou eu. Isso. Faz isso, que isso vai fazer bem para sua alma, para seu corpo. Verdade. Para seu coração. Verdade. Eu penso, esse pensamento é o meu, viu? Sim, é o meu também. É o meu também. Me conte aí, Dani, empreender na área da saúde também é um desafio. E como foi começar a trabalhar para si mesma e se tornar dona do seu próprio tempo? É difícil.
Empreender, eu acho que empreender em Camaçari é difícil. Eu tenho 4 anos, vou fazer Empreender em Camaçari é difícil. E assim, eu comecei em Salvador, esse empreender, não comecei aqui não. Me juntei com uma amiga psicóloga em Salvador, ela falou, Dani, eu vou abrir um consultório, você quer sublocar uma sala e dividir os custos? Enfim, vamos. Ela está no Itaigara. Depois da pandemia, eu senti essa necessidade de trazer tudo que eu tinha de conhecimento para cá também, porque assim como o consultório, eu trabalho na prefeitura há anos, concursada de carreira, então eu vi essas lacunas e essas necessidades dentro do município. Bora, vamos. E aí, quando a gente chega para a realidade do nosso município, a gente vê que, infelizmente, apesar da gente querer dar sempre o melhor, a gente não vai ter aquele retorno de lucro como a gente espera ou como, de fato, a gente precisa para continuar se capacitando. Porque a gente sabe que a área de saúde é uma área cara. E a área do autismo ainda era uma área mais cara ainda. Então, e eu sempre tive uma responsabilidade muito grande, acho que é por isso que eu ainda não estou rica, como o povo gosta de falar, uma responsabilidade muito grande de retornar aquilo para eles. Se eu estava, meu pensamento sempre foi assim, se eu estava conseguindo manter o meu consultório sozinha, que eu sempre mantive, graças a Deus, minhas contas sozinha. Eu me mantive no câncer sozinha, sem estar trabalhando durante um ano todo, sem dispendiar de ninguém nada. Então, se eu conseguir isso, eu precisava dar esse retorno, porque esse retorno estava vindo deles. Sim. Quem me propiciou isso foi eles. Então, eu sempre tive essa responsabilidade de estudar muito. Então, empreender em Camaçari é difícil por esses desafios, que a gente tem que entender que a população da gente não tem o mesmo poder aquisitivo que uma população de Salvador, em sua grande maioria, e que a gente precisa adequar as nossas práticas para que dá um serviço bom, de qualidade, mas ao mesmo tempo que a gente consiga manter aquele serviço de qualidade e que a gente aqui, eu não sei, né, eu sou empreendedora nova, mas o que eu percebo muito é que a gente pode fazer o melhor marketing do mundo. O nosso marketing é a gente. O nosso marketing é a nossa pessoa, é o nosso serviço, é como a gente presta aquele serviço. Eu sinto isso muito dentro de Camaçari, não é o outdoor. Tanto que, inclusive, eu nunca coloquei o outdoor e, graças a Deus, eu tenho fila de espera na minha agenda. Porque é muito você profissional, você, o seu serviço. É o chamado boca a boca. Boca a boca. Eu digo a você porque eu tenho 44 anos que empreendo em Camaçari. Não é fácil, é difícil. Eu cheguei aonde cheguei com muitas dificuldades, com muito trabalho e continuo trabalhando, porque Sim. se eu não trabalhar, o que eu tenho vai para o espaço. Mas empreender é difícil em qualquer lugar. Você chega em Portugal hoje para empreender, é difícil para Dedéu. Você chega em outros países para empreender, é difícil. O Brasil é mais difícil porque a gente tem uma carga tributária altíssima, mas a gente não pode deixar de empreender porque a carga tributária é alta. Certo? A gente vai fazer a nossa vez, a nossa vontade de dizer eu quero, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Sem precisar ficar na agonia de dizer, botando culpa no governo. Sim. O governo está aí, o problema é dele. Ele tem que levar a lapadinha dele, ele leve. Mas nós precisamos tocar, estudar, certo? Porque quando você empreende, você precisa ter conhecimento no que você está fazendo. Verdade. Sem conhecimento, ninguém cresce, não vai a lugar nenhum. E aí a gente vai crescendo, vai tocando. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já pensou em escrever um livro? Não, pior que não, nunca veio à minha mente. E olha o que eu gosto de escrita, viu? Eu tenho vários diários até hoje, vários diários. Talvez seja na hora de você começar a escrever um livro. Maturar essa ideia. Você pode ser coautora de um livro, mas eu acho que agora... se eu fosse você, eu não sou você, eu sou eu. Eu sou coautora de 14 livros já, 15 livros. Sou coautora de 15, fechando 16 agora. E solo, eu sou... desse piquititito aqui, desse panfletozinho aqui, que é bem interessante, que é da Pedagogia do Futuro. E desse que eu lancei em Portugal agora, que é um livro internacional, estou lançando sábado agora em Salvador. E eu acho que você devia parar para escrever. Hoje você não precisa pegar o caderno para estar escrevendo, você pega o celular e você vai gravando, e vai gravando, e vai gravando, e vai gravando, depois você vai criar um perfil, se você precisar de uma ajuda... Eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe orientar de como fazer. Adorei. Certo? Você vai escrever na linha do tempo, você vai fazer uma escrita toda na linha do tempo, e na linha do seu tempo você consegue escrever seu livro. Que é algo que pode também lhe trazer para dentro do empreendedorismo. Verdade. Certo? Que vai servir de orientação para estudantes universitários, Sim. para mães. Sim. Você pode ter vários nichos de um livro.
Você pode fazer um livro científico, como você também pode fazer um livro com um pilar que caiba para mães, que eu acho que é interessante. Então, hoje, quando você estiver em casa deitada, você vai fazer essa reflexão e vai pensar nessa possibilidade de escrever, porque uma das coisas mais deliciosas que encontrei na vida Foi escrever. Ai, que maravilhoso. Escrever é maravilhoso. E escrever é o que vier na cabeça. Quer contar a sua história? Conta sem vergonha, porque a história da gente a gente precisa contar. Ela precisa ser contada. Verdade. Eu estudei muito. Faz um livro científico. Eu fiz poesia. Faz poesia. Eu tenho poesia até para o meu cachorro. Lançada pelo Brasil aí afora. Tenho poesia para meus netos. Faz uma crônica. Você pode fazer uma série de poemas. O que você quiser fazer, você faz. Desde quando você sinta essa vontade. Você vai se sentir muito... Um dia você vai voltar aqui e vai me dar um abraço. Já que conexão espiritual boa. Você nem sabia que eu gostava bastante de escrever. Que bom. Vou, como um ser muito pensante, eu vou passar a tarde toda maturando, viu? Vai ficar aqui pensando. Não vai ser só de noite na hora de deitar para dormir, não. Pode ter certeza. Oi. Dani, me conte aí, o que você diria hoje a outras mulheres que enfrentam dificuldades, que seja na carreira ou na vida pessoal? Enfrentar, gente. Ser resiliente e enfrentar. Ter fé em Deus é o primeiro passo. Eu acho que sem fé a gente não é nada. E aí é uma questão de espiritualidade, não de religião. Ter fé em Deus. E enfrentar. A gente que é mulher, a gente sabe que a gente vai ter desafios sempre. Infelizmente. Tudo pra gente é um pouco mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, tudo pra gente é um pouco mais fácil. Porque a gente tem uma sensibilidade diferente. A gente tem um olhar diferente. A gente tem uma visão que às vezes os homens não têm. A gente tem um olhar aguçado. Que o homem não tem. A gente consegue ver as entrelinhas que o homem não consegue ver. A grande maioria consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo que o homem não consegue. Então, a gente tem umas ferramentas que nos dá facilidades, mas é mais difícil porque o mercado é mais difícil. A gente ainda enfrenta desafios de ter que dar conta de muita coisa. A gente tem que empreender, a gente tem que ser mulher, a gente tem que ser amiga, a gente tem que ser mãe, a gente tem que estar bonita, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar sorrindo. Então, é muita coisa. A carga ainda é muito pesada. Mas eu sempre tento olhar outras mulheres que conseguem, isso me ajuda a me inspirar e colocar sempre na minha cabeça, não tem outro caminho não, Daniela, é lutar e acabou. Não tem muito como botar desculpa, esqueça essas desculpas e vai em frente. Esqueça que é pesado e continue seguindo. Você que está nos escutando, seja resiliente, procure não ter medo, tenha fé, tenha constância, tenha comprometimento com você e com o outro. Procure ser feliz o tempo inteiro e lembrando que nem todo mundo é feliz o tempo inteiro, porque a felicidade ela vem, daqui a pouco vem aquela vírgula que dá aquele corte, separa, fica sério, mas hoje eu não estou bem. Tira a vírgula de lado e diz, não, eu vou continuar sendo feliz porque eu estou viva. Eu acordei hoje para poder agradecer a Deus e vou tocando a vida, porque a vida é isso, é viver. Tem uma música que é viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar. Então vamos cantar, que diz que quem canta seus males espantam, viu, gente? Então vamos parar para poder ter, a coisa principal é resiliência. Se a gente é resiliente, a gente faz tudo que a gente tem vontade de fazer na vida. Verdade. Tudo anda, as pessoas perguntam assim, como é que você faz as coisas assim, tudo dá certo? O que eu vou fazendo e estou levando a coisa com naturalidade e as coisas vão acontecendo. Mas isso precisa ser, não é só para mim sozinha, não, gente. Para você que está escutando a gente. Um bate-papo desse fantástico, maravilhoso, trazendo conhecimento, falando sobre saúde, falando sobre autismo, falando sobre vida, falando sobre amor. Então, nós precisamos estar atento a escutar o outro, as coisas boas. Quando alguém vier fazer fofoca com você, vá conversar debaixo do pé da árvore. Debaixo do pé de árvore é bom da gente fazer fofoca, porque a gente senta, você hoje não deu uma manga doce, tá meio azeda, ou a manga caiu em minha cabeça, me sujou. Tem que ter esse cuidado. Então, chupei um bocado de pitanga, uma pitanga estava azeda, no meio tinha umas que estavam docinhas. Então, vamos levar a vida assim que fica mais gostoso, viu, gente? A gente agora vai fazer uma dinâmica com Dani, certo? Vou falar algumas frases
E você completa com a primeira palavra, o pensamento que vem à sua mente. Eita, Combinado? Vamos lá. Quando penso em autismo, eu sinto. Amor. Lindo. Inclusão para mim é Vida. fantástico. O que me dá força todos os dias é Jesus. Jesus. Amém. Ser mulher. Lutar. Minha missão no mundo é? Fazer as pessoas sorrirem. Oh, que maravilha. Fantástico. Gente, estamos encerrando aqui com Daniela Lima, ela que é fonoaudióloga, fantástica, grande profissional. Que Jesus te abençoe, Daniela. Amém. Que você seja feliz, que você possa compartilhar sempre sua trajetória com todos, com tanta verdade, com tanta sensibilidade e força. Amém. E que esse episódio inspire mais e mais profissionais, e que eles acreditem no propósito, que mais mulheres nunca desistam de sua própria história, certo? E o que você assistiu até aqui, gente, compartilhe esse episódio com outras pessoas, passe a mensagem, diga assim, ó, assista o próximo episódio da Dona do Olhar Aguçado, que aquela velhinha traz um monte de coisinha boa pra gente. Mas velhinha é uma ova, eu sou a velha mais linda do Brasil. Beijo no coração e até a próxima. Obrigada, Obrigada, amei. Eu gosto de conversa assim, natural. Eu gosto de conversa assim, natural. Tanto que eu falei as minhas, não vai ter corte, gente, porque eu sou isso aí, a verdade é isso aí, não tem muito o que mudar.